Olá, boa tarde para vocês, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar aqui a identidade daquele que está impedindo a manifestação do anticristo. Bom, quem é o que detém a manifestação do anticristo? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versos 6 a 8, onde nós vamos ler. Vamos ler aqui. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a que o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos lá. Desde os primórdios do cristianismo, tem se debatido sobre a identidade daquele que está impedindo a manifestação do anticristo. E hoje é comum, ou é muito divulgado, não vou dizer que é comum, mas é muito divulgado, principalmente no meio pentecostal, entre as igrejas dispensacionalistas, enfim, as igrejas que defendem que a igreja não passará pela grande tribulação, eles defendem que aquele que está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Porém, eu quero fazer notório aqui para os senhores que afirmar isso aí não passa de uma especulação. Assim como qualquer outra posição que tomarmos em defesa daquele que está detendo a manifestação do anticristo não passa de uma especulação. Então, como eu já falei, desde os primórdios do cristianismo que há especulações sobre quem é que está detendo a manifestação do anticristo, quem está impedindo que o anticristo se manifeste. Por exemplo, nos primórdios do cristianismo nós temos Tertuliano, tem uma obra de Tertuliano aqui contra Marcião. Tertuliano, ele defendia, e juntamente com ele outros teólogos, que aquele que detém a manifestação do anticristo é o Império Romano. Então fazia parte da escatologia da época de Tertuliano, que pelo menos ele e outros defendiam que o anticristo ainda não tinha se manifestado porque o Império Romano estava de pé. Quando o Império Romano ruísse, caísse por terra, então as portas ou o caminho estava aberto, desobstruído para que o anticristo se manifestasse e perseguisse a igreja. Diga-se isto de passagem, ok? Nos tempos modernos, nós temos, por exemplo, R.H. Charles, um dos maiores estudiosos da apocalíptica. Eu tenho aqui um livro de R.H. Charles, A Vida Após a Morte. Então, R.H. Charles, ele falando da escatologia do Novo Testamento, e ele diz que quando Paulo fala isso, e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Bom, segundo R.H. Charles, aquele que Paulo tinha em mente, a semelhança de Tertuliano, ele disse que era o Império Romano. Então, R.H. Charles, ele defende também esta posição, que aquele que Paulo falou assim, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado, Paulo pensaria aí no Império Romano, ok? Bom, como eu falei, não está claro no texto. E é exatamente por não estar claro que existem estas especulações. Se eu falar que é o Império Romano, eu posso estar certo, mas eu também posso estar equivocado. Se eu falar que é o Espírito Santo, eu posso estar certo, mas eu também posso estar equivocado. Outros dizem que é o profeta Elias. Essa visão ela é menos divulgada, muito menos. Mas o Dr. Russell Norman Champlin ele cita entre muitas interpretações esta. Nos dizem que é o profeta Elias que está impedindo a manifestação do anticristo. Bom, como eu falei para vocês, nada no texto diz que é Elias. Outros dizem que quem está impedindo a manifestação do anticristo é o arcanjo Miguel.
texto também não diz nada sobre Miguel. Nada sobre Miguel. Então, a meu ver, e aqui está tudo dentro do campo da especulação, a meu ver, as duas interpretações mais prováveis seria a mais antiga, o Império Romano, e a outra é o Espírito Santo. Ainda que, repito, se você defender que é o Império Romano, na verdade você não tem muito como provar, ou não tem, a meu ver, você não tem como provar. Não passa de uma especulação. Uma boa intenção é, volto a dizer, um dos maiores estudiosos da apocalíptica, R.H. Charles, ele defendeu esta posição. E nos primórdios do cristianismo nós temos Tertuliano, que foi também um grande estudioso da Escritura, conhecia muito a Escritura, era um grande estudioso da Escritura, e há quem diga que Tertuliano era até advogado, formado em Direito. Então, era um grande estudioso. Então, Tertuliano, entre outros pais da igreja, ele defendia que Paulo estava falando do Império Romano. Mas nós não temos como provar. Assim também aqueles, os pré-tribulacionistas, que dizem que é o Espírito Santo, eles não têm como provar. Se dissermos também é a igreja, ou o Espírito Santo juntamente com a igreja, é uma especulação. Aqui é um texto super obscuro. Não tem como você provar. Mas se você pergunta, professor, mas a sua opinião, qual é? Como eu já lhe falei, eu estou entre essas duas opiniões. Olhando para a época do autor sagrado, e nós temos que olhar, olhando para a época do autor sagrado, é possível que ele tivesse em mente o Império Romano. Mas também olhando para a mesma época do autor sagrado, é possível que ele tivesse em mente o Espírito Santo. Então, daí eu fico entre as duas, entre o Império Romano e o Espírito Santo. Ok? E olha que eu estou trabalhando aqui apenas a perspectiva do autor sagrado. E ainda dentro da perspectiva do autor sagrado é o que eu vou continuar trabalhando. Agora, uma coisa que você precisa saber é o seguinte. Você não pode pegar um texto obscuro desse, ó, onde nós temos 6:7, que diz, ó, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos lá. Aqui eu quero fazer uma crítica à teologia pré-tribulacionista. Bom, os pré-tribulacionistas, eles partem de um texto obscuro deste aqui, porque aqui é uma passagem obscura no que diz respeito à identidade daquele que está detendo a manifestação do anticristo. Então, o texto é obscuro, não está claro quem é, certo? Mas os pré-tribulacionistas, eles invertem o valor das coisas. Eles pegam, então, esta passagem obscura, enigmática, e fazem com que todo o capítulo 2 e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto antes como depois, se curve ao obscurantismo, ou seja, ao texto obscuro. Como assim, professor? É que os pré-tribulacionistas, eles dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E para eles justificarem a sua tese, porque eles vão negar que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles negam que a igreja enfrentará o anticristo. Então, primeiro eles batem o martelo, eles asseguram que aquele que está detendo aqui é o Espírito Santo na igreja. Em outras palavras, quem é que está detendo a manifestação do anticristo? É a igreja, ou o Espírito Santo, ou os dois. O Espírito Santo na igreja é quem está detendo a manifestação do anticristo. Então, como é que os eles vão interpretar isso? Ó? E agora vós sabeis o que o detém. O que está detendo? O Espírito Santo na igreja, os dois. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem? O anticristo. Como é que eles dizem? Que o anticristo ele não aparecerá, ele não se manifestará enquanto a igreja estiver aqui na terra. Somente depois que a igreja ser removida com o Espírito Santo é que o anticristo será manifestado. Prossegue a leitura. Porque já o mistério da injustiça opera.
Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, para os pré-tribulacionistas, é o Espírito Santo na igreja que está resistindo. E ele vai resistir até quando? Até que do meio ele seja tirado. Então, eles entendem que este do meio ser tirado é o arrebatamento da igreja. Ou seja, o Espírito Santo com a igreja serão tirados aqui da terra. Depois do rapto da igreja, depois da retirada do Espírito Santo, então o anticristo se manifesta. Vamos lá. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Bom, se você fica apenas nesta leitura aqui, ó, dos versículos 6 a 8, se você ficar só nela e com esta interpretação em mente, ela a princípio, a priori, parece ser a única interpretação possível e correta. Se você ficar só aqui, ok, você vai realmente bater também o martelo e vai dizer, olha aqui, quem está detendo a manifestação do anticristo, do anticristo, é a igreja e o Espírito Santo. Olha aqui Paulo dizendo que, com efeito, há um que resiste até que do meio seja tirado para onde? Para o céu. Depois que a igreja seja arrebatada com o Espírito Santo para o céu, então o anticristo se manifesta. Se você fica só nesta leitura, aqui, com esta orientação, ainda digo, do pré-tribulacionismo, que nasce em 1830 com John Nelson Darby, então a sua conclusão vai ser essa. Só que, lembre-se, nós estamos trabalhando um texto obscuro. Ok? Então, como é que a gente vai fazer uma interpretação? Eu estou aqui no capítulo 2. Se eu quero entender, por exemplo, eu quero entender se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. De onde é que eu tenho que partir para entender se a igreja vai ou não vai enfrentar o anticristo? É aqui deste versículo? Obscuro? Não. A interpretação ela sempre parte do que é claro para o obscuro e não o contrário. E os pré-tribulacionistas eles fazem exatamente o contrário. Eles interpretam o que está claro pelo que está obscuro. Então eles fazem com que um texto que está claro se ajoelhe, se curve diante de um que está obscuro. Bom, uma exegese dessa forma ela é errônea, ela é equivocada. Você tem que partir do que está claro. Do que está claro para entender o que está obscuro. E aqui eu vou lhe mostrar que estes versículos 6 a 8 não ensinam um arrebatamento pré-tribulacional da igreja. E como é que eu vou lhe mostrar? Pelo que está claro. Vamos aqui para o versículo 1. 2 Tessalonicenses 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender. Vinda de Jesus Cristo é uma coisa, arrebatamento é outra coisa, ressurreição dos santos é outra coisa e transformação do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, do terreno para o celestial é outra coisa. Então, repito, vamos distinguir. Vinda de Jesus é uma coisa, quando ele sai do céu para vir à terra é uma coisa, arrebatamento ou encontro dos santos com o Senhor é outra coisa, ou encontro ou arrebatamento é outra coisa, certo? Destino de vinda. O que mais? Ressurreição dos santos é uma coisa e transformação do mortal para o imortal é outra coisa. Então nós temos 4 eventos. Agora eu quero lhe explicar que estes 4 eventos eles estão interligados. Eu quero deixar bem claro aqui para você uma coisa, que estes 4 eventos, vinda de Cristo, reunião nossa dos santos com Cristo, o que subtende aqui o arrebatamento da igreja, óbvio. Ressurreição dos santos, transformação dos santos. Estas 4 coisas são distintas, mas são ligadas. Tudo acontece dentro de um só dia. E fique logo isso bem claro. Então vamos lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 1. E pela nossa reunião com Ele, 2. Vinda de Cristo é uma coisa, reunião outra. O que acontece primeiro? É a vinda ou é a reunião? Na ordem cronológica que há,
vinda de Cristo. Depois, reunião com Ele. Primeiro, vinda de Cristo, depois, reunião com Ele. Não esqueça, a reunião aqui, ela diz respeito ao momento em que Cristo envia os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, os seus eleitos dos 4 cantos da terra, para arrebatá-los a encontrar o Senhor nos ares. Se você vai ler em Mateus 24 e versículos 29 a 31, que diz, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vindo vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus eleitos ou escolhidos, que é a igreja, dos 4 cantos da terra até ao céu, para encontrar o Senhor nos ares. E aí você pega 1 Tessalonicenses capítulo 4, e lá você vai para os versículos 15 a 17, que diz, não precederemos os que dormem. O que Paulo diz? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, irmãos, que nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, vinda, primeiro, a ordem, descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro vinda de Cristo, depois ressurreição. Ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. Juntamente com eles, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos céus. Então, lá em 1 Tessalonicenses, a ordem é vinda de Cristo, ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Quando os mortos ressuscitarem, eles já ressuscitam transformados. E juntamente com os vivos que serão transformados, seremos arrebatados. Olha, o segundo evento, arrebatamento. Para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. Ok, queridos? Então vamos lá. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E por que eu faço questão de colocar aqui, primeiro vinda, depois reunião? Porque os pré-tribulacionistas, eles invertem a ordem. Para eles provarem, entre aspas, o seu pré-tribulacionismo, eles colocam a reunião, o arrebatamento, 7 anos antes da vinda de Cristo. Na verdade, todas as vezes que a vinda de Cristo é mencionada junto com o arrebatamento ou a reunião dos santos, sempre a ordem é, primeiro, é Cristo quem sai dos céus. Segundo, é a igreja que, uma vez reunida, é arrebatada a encontrá-lo nos ares. Esta é a ordem. Vinda e reunião, arrebatamento. Vinda primeiro, reunião e arrebatamento da igreja em segundo lugar. E não vos movais facilmente. Vamos começar de novo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo aqui, em outras versões, diz o dia do Senhor. Dia de Cristo ou dia do Senhor é a mesma coisa. Ora, o dia de Cristo aqui ele é caracterizado pelo quê? Pela vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Não esqueça, o dia de Cristo aqui ele é caracterizado pelo dia em que Cristo sai do céu, e após ele sair do céu, aqui no relato de Paulo, dá-se então a nossa reunião com Ele, onde nos ares. Foi isso que ele falou bem aqui em 1 Tessalonicenses. Vou ler aqui para vocês. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor aqui é o mesmo dia de Cristo aqui, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor onde? No céu? Não, na terra. Cristo vai descer do céu para a terra, para aqui reinar por 1000 anos. Vamos lá.
Ninguém de maneira nenhuma, ninguém de maneira alguma vos engane. Por que Paulo disse isso? É porque havia um grupo de cristãos que estavam propagando um engano, dizendo que o dia do Senhor, ou a vinda de Cristo, estava às portas, estava próximo, estava muito próximo. Parece até que nós já temos aí um embrião do pré-tribulacionismo, ali nos dias de Paulo, porque o pré-tribulacionismo é que espanta, é que diz que Cristo pode vir até agora, até esse exato momento que eu estou falando aqui, os pré-diz que Cristo pode vir. Então parece-me que, olha o que diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Vamos concluir aqui o pensamento. Então, o que existia ali em Tessalônica era um grupo ensinando que o dia de Cristo estava às portas, estava chegando, que não tinha prévios sinais, que ele poderia vir a qualquer momento porque ele estava próximo. Mas Paulo não ensinou isso, Paulo corrigiu esse tipo de ensino, que parece que aí nós temos um embrião do pré-tribulacionismo, ok? Vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Agora, não será assim o quê? Não será assim o quê? O dia de Cristo. Eles estavam pregando que o dia de Cristo estava às portas, estava chegando. Mas Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim o quê, Paulo? O dia da vinda de Cristo. A vinda do Senhor, conforme ele cita no versículo 1, que é o dia de Cristo, conforme ele cita no versículo 2, não será assim o quê? Não será assim o dia da vinda de Cristo. Aí ele vai dar as características. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o dia de Cristo ou a vinda do Senhor, sem que antes venha a apostasia. A apostasia aqui refere-se, sabe o quê? Ao declínio da fé. Os pré-tribulacionistas, no seu desespero para provar de qualquer forma a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, muitos, ou pelo menos alguns, mas lembrando que até muitos pré-tribulacionistas não concordam com esta ideia de outros pré, mas alguns pré no desespero, eles dizem que a palavra apostasia aqui significa a remoção da igreja para o céu. Eles dizem que o que Paulo está dizendo aqui é que, como é que eles entendem aqui? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Ou seja, para eles a apostasia aqui é o arrebatamento da igreja. Como é que os pré-entendem? É que a manifestação do anticristo não acontecerá sem que antes aconteça o arrebatamento da igreja. Ora, meus irmãos, mas o que você tem que entender é que não é isso que Paulo tem em mente, porque até este momento aqui, Paulo nem sequer citou a manifestação do anticristo. O que ele citou aqui é a vinda de Cristo, que de acordo com alguns lá em Tessalônica estavam pregando que Cristo estava às portas, estava para chegar a qualquer momento, a qualquer instante, ele poderia chegar. Isso deixou a igreja alvoroçada. Isso deixou a igreja alvoroçada ao ponto de esta questão chegar aos ouvidos de Paulo. E foi o que levou Paulo a escrever para corrigir este pensamento errado sobre uma iminência a qualquer instante, a qualquer momento. Até hoje, Paulo escreveu para corrigir essa doutrina da iminente volta de Cristo até para hoje. Ele escreveu e corrigiu, ou seja, refutou esta ideia. Então veja que até aqui no versículo 3, veja bem, até no versículo 2, aliás, nós não temos Paulo mencionando a manifestação do anticristo. Ele menciona que é a manifestação de Cristo. Aí ele vai dizer, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda de Cristo. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. É isso, o dia de Cristo, caracterizado pela vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Apostasia aqui, em todos os exemplos que eu vi da palavra apostasia, eu consultei vários. Apostasia pode significar carta de divórcio. Sim, apostasia significa partida, mas nunca apostasia é usada para significar
arrebatamento da igreja. Nunca, os pré-tribulacionistas, eles nunca vão encontrar nas páginas da Bíblia ou em qualquer outra literatura extra-bíblica, eles nunca vão encontrar o sentido de apostasia apontando para arrebatamento da igreja para o céu. Nunca. Então eles trouxeram esta nova interpretação em cima da palavra apostasia em um desespero frenético de provar a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Todavia, a palavra apostasia aqui significa abandono, ou remoção, ou retirada, ou deserção. Mas de quê? Da fé. A apostasia aqui está falando da queda da fé, da deserção da fé. A apostasia aqui tem um sentido de religioso, que Paulo está dizendo exatamente aqui. Isto não será assim o que? A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia, ou seja, o declínio da fé. E quem é que apostata da fé? São cristãos. São quem tem fé. Quem é que abandona a fé? É quem tem fé. Quem é que deixa Cristo? É quem antes teve Cristo. Quem é que deserta do exército da fé? É quem estava no exército da fé. Então, o que Paulo tem em mente quando ele fala em apostasia? Ele está falando de um declínio religioso. Ele está falando apostatar da fé. 1 Timóteo 4,1, você pode ler lá, que é o mesmo sentido. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Apostasia lá em 1 Timóteo 4,1 tem o mesmo sentido de apostasia aqui, apostatar da fé. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, a apostasia da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É somente depois que houver dentro da igreja a apostasia de muitos, quando muitos caírem da fé, decaírem da fé, quando muitos começarem a negar a Jesus Cristo, é somente depois quando se manifestar os apóstatas, quando o grande número de apóstatas crescerem dentro da igreja. Então, quando a apostasia começar a se manifestar, quando crescer, mas lembre-se, a igreja estará aqui na terra. Ok? Não pode haver apostasia fora da igreja. A apostasia ela acontece dentro da igreja. E quem é que apostatará? Os cristãos, muitos cristãos apostatarão da fé. Somente depois que houver a apostasia, que é o declínio da fé, é que se manifestará o anticristo. Vamos lá. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, duas coisas, meus irmãos, caracterizam, duas coisas servem de sinais bem antes da manifestação do anticristo. Primeiro sinal é, antes que o anticristo se manifeste, haverá a apostasia. Ok? Haverá a apostasia. E a outra coisa que está impedindo a manifestação do anticristo, que nós não sabemos quem é, alguns dizem que é o Império Romano, nós não sabemos, mas eu quero lhe dizer o seguinte, é obscuro aquele que está impedindo a manifestação do anticristo. Mas uma coisa, aqui está claro, que o anticristo, ele vai se manifestar somente depois que vier a apostasia. É isso que ele está dizendo, ó. Porque não haverá, ó, não será assim, ó, sem que antes venha a apostasia. O que não será assim, ó? Veja bem, Cristo não virá. Antes de Cristo manifestar, vai haver dois sinais. Primeiro, a apostasia. Segundo, a manifestação do anticristo. Então, na ordem, nós vemos o quê? Primeiro, apostasia. Depois nós temos a manifestação do anticristo. Somente depois que tiver lugar a apostasia, que é o declínio da fé, e a manifestação do anticristo, aí sim é que Cristo deixa os céus, conforme nós temos no versículo 1, aí sim é que se dará a reunião, a nossa reunião com Cristo. Somente depois que vier a apostasia e se manifestar o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo,
aí é que Cristo se manifestará, ele deixará os céus para vir aqui para a terra. E acontecerá a nossa reunião com ele. Então vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olhando para os dias do apóstolo Paulo, este templo aqui é o templo de Herodes. Quando Paulo escreveu isso aqui, o templo dos judeus ainda estava de pé, ok? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ora, esse ensino que Paulo está passando aqui agora para nós, por escrito, ele já tinha ensinado para os irmãos lá. E agora vós sabeis o que o detém. Detém o que? O anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará sobre sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Pronto. Então é assim, meus irmãos, que a gente faz uma interpretação. Você tem que, quando você está num texto que tem passagens claras, e não claras, mas que estão conectadas, estão voltadas para o mesmo evento, e você encontra dificuldade, por exemplo, na parte obscura, o que é que Paulo quer dizer com isso? Nos versículos 6 a 8, o que é que Paulo quer dizer com isso? Quem é o detentor? Como é que você vai interpretar? E se você quer saber se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação, você vai partir, não é da leitura dos versículos 6 e 8, que é uma leitura obscura. Nós não sabemos realmente quem é o detentor, quem é aquele que está resistindo a Satanás. Nós não sabemos. Mas se eu quero saber se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação, eu tenho que ler o que está claro. Então eu tenho que vir para os versículos 1 até o 3. Ok? Então, nessa leitura dos versículos 1 a 3, Paulo deixa bem claro que Cristo, ele só deixará o céu, e a nossa reunião com Cristo, que é depois que ele deixar o céu, só acontecerá, e isso caracteriza o dia de Cristo ou o dia do Senhor, ou seja, o que Paulo está dizendo é que o dia do Senhor ou o dia de Cristo só chegará depois que houver a apostasia e se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o dia da vinda de Cristo, ou o dia do Senhor, ele é precedido por dois sinais. Primeiro, a apostasia da fé, declínio da fé. Segundo, manifestação do anticristo. Cristo não voltará, aqui eu lhes afirmo, de acordo com o apóstolo Paulo, Cristo não voltará e nós não seremos arrebatados para encontrá-lo na sua vinda, na sua volta. Isso não acontecerá o dia de Cristo. Não acontecerá sem que antes venha a apostasia, ou seja, o declínio da fé de muitos dentro da igreja. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso sim está claro. Agora, o que passa disso, quando a gente vem para os versículos 6 a 8, realmente nós não sabemos quem é aquele que está detendo a manifestação do anticristo. Mas você pode ter certeza, seja quem for, ainda que seja mesmo o Espírito Santo, ok? Sim, ainda que seja o Espírito Santo, e ainda que seja mesmo o Espírito Santo com a igreja, vamos supor que seja, com efeito somente há um que resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Eu quero dizer que ainda que seja o Espírito Santo, meu irmão, isso não significa, ou Paulo não tem a intenção, e ele não está ensinando, que caso seja o Espírito Santo que está detendo a manifestação do anticristo, mas Paulo jamais está dizendo nessas palavras que somente há um que detém, até que do meio seja tirado. Ele não está dizendo que a igreja será tirada aqui da terra para o céu antes da manifestação do anticristo.
E por que eu sei? Exatamente porque eu já li nos versículos 1 a 3. Paulo deixa bem claro que o dia da sua vinda, o dia da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, só acontecerá, e esses dois acontecimentos, vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nos ares, isso que caracteriza o dia da vinda de Cristo, o dia do Senhor, isso, o dia de Cristo, só acontecerá depois que acontecer a apostasia, ou seja, o declínio da fé, e se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiro tem que haver isso, apostasia, e primeiro tem que se levantar no mundo o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo. A igreja, os santos, jamais vai haver vinda de Cristo, jamais vai haver arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares, não para morar no céu, mas para encontrar o Senhor nos ares. Jamais isso vai acontecer antes da apostasia e antes da manifestação do anticristo. Então Paulo deixa bem claro que a igreja, sim, ela conhecerá o anticristo e será perseguida pelo anticristo. Ok? Se você gostou deste vídeo, gostaria que você desse um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.